Ferreira Brandão foi vítima de racismo dentro da sala de aula. A professora de cartografia, Eliane Alves da Silva, fez várias ofensas aos judeus, dizendo que todos são canalhas e safados. O estudante deixou a sala de aula e procurou a Federação Israelita, que resolveu apurar os fatos e processar a professora. Disse que o Holocausto tinha sido pouco, que não tinham que ter sido 6 milhões, mas 20 milhões de judeus. Eu me senti super discriminado ali dentro. O líder do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas disse que o racismo é um crime sem justificativa, com agravante de ter sido praticado por uma educadora. Nesse caso, o que nos preocupa é que é uma professora universitária que externa um preconceito e um racismo contra uma etnia, que é a etnia judaica, de que nós da comunidade negra estamos mantendo um diálogo construtivo. A professora de cartografia Eliane Alves da Silva está fazendo um curso em Estocolmo, na Suécia, e só volta ao Brasil no dia 4 de julho. Dona de uma personalidade polêmica, esta professora, negra e mulher, inspira um certo receio em seus alunos. Quando voltar ao país, a professora Eliane terá que fazer um pedido público de desculpas. Caso contrário, vai ser processada, ficando sujeita a 3 anos de prisão sem o pagamento de fiança. Adiada para agosto a votação do projeto... Adiada para agosto a votação do projeto que permite a união civil de homossexuais. As igrejas comemoraram a vitória e prometem mais pressão para derrubar de vez essa ideia. Representantes das igrejas evangélicas, católica e do movimento cristão traçaram estratégia para derrubar a proposta que legaliza a união de pessoas do mesmo sexo. Um documento da Ordem dos Advogados do Brasil, atestando que a matéria é inconstitucional, deu força à bancada religiosa. A pressão das igrejas funcionou. Sentindo que o projeto seria derrotado em plenário, a autora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, recorreu a uma manobra comum no Congresso. Conseguiu que um companheiro de partido apresentasse mudanças de redação ao texto. Com isso, o projeto volta à comissão especial e só será votado em agosto. Não perdi minhas esperanças, não. Eu acho que pela pesquisa que eu tenho, dá para ganhar. Eu creio que nós, em agosto, teremos mais força ainda, porque agora é que parece que o povo evangélico, o povo católico e de outras correntes religiosas se despertou para isso. Nós vamos derrubar isso lá na comissão para que esse projeto nem a plenário volte mais. Choque no espaço. Uma nave não tripulada bate na estação orbital Mir, ameaçando os 3 astronautas a bordo. O acidente aconteceu durante uma tentativa de acoplamento. Um módulo de carga danificou um painel solar e provocou a despressurização de uma parte da Mir. A tripulação conseguiu fechar a comporta de acesso ao lugar avariado e não houve feridos. A estação orbital Mir está há 11 anos no espaço e vem apresentando problemas nos últimos meses. Em fevereiro, um tanque de oxigênio pegou fogo e em abril houve problemas no sistema de refrigeração. Soldados italianos se protegem de tiroteio na Albânia. Gangues se enfrentam nas ruas às vésperas da eleição presidencial. A votação foi antecipada por causa da violência que tomou conta do país. Os albaneses culpam o governo pela quebra de um esquema financeiro que acabou com as economias de milhares de pessoas. Motoristas sul-africanos protestam contra o aumento da criminalidade parando o trânsito. Mesmo pessoas pegas de surpresa no enorme congestionamento aderiram à manifestação. 65 pessoas são assassinadas por dia na África do Sul. Ainda na África do Sul, um leilão de animais. Centenas de pessoas de vários países foram a KwaZulu-Natal para participar. Os controladores dos parques da região dizem que possuem animais demais. Além disso, precisam de recursos, porque as verbas federais estão diminuindo. Então, a venda de alguns bichos ajuda a preservação dos restantes. Festa do Porco, nas Filipinas.
Os moradores da cidade de Batangas comemoram um feriado jogando água em todo mundo e desfilando com porcos assados. A cidade inteira participa da comilança, mas a grande atração esse ano foi um mascote que imita o jogador de basquete americano Dennis Rodman. Queima de arquivo ou crime passional? Faltam poucas horas para o julgamento de José Carlos Alves dos Santos, o homem que denunciou a máfia do orçamento e que é acusado de mandar matar a mulher, Ana Elizabeth. Ana Elizabeth, uma mulher ciumenta. José Carlos Alves dos Santos, um homem frio capaz de tramar o assassinato da própria mulher. Crislene Lima de Oliveira, a amante com quem José Carlos queria ficar depois de se livrar de Ana Elizabeth. Um triângulo amoroso, um crime passional. É assim que a promotoria vê este caso. Crislene e José Carlos se conheceram no Senado. A acusação sustenta que Ana Elizabeth sabia do caso. Uma gravidez de Crislene teria agravado a situação. Para seguir os passos da amante, José Carlos contratou o detetive Lobo, ou Lindauro da Silva, que recebeu $100 mil para matar Ana Elizabeth. José Carlos Alves dos Santos mandou executar Dona Ana Elizabeth porque queria ficar com Dona Crislene. Não é crime passional, não tinha razão nenhuma de matar a Beth, eu estava muito bem com ela. A questão passional aí chega a ser ridícula, tá? Isso é brincadeira para esconder as coisas que estão por trás disso aí. O julgamento começa amanhã, à 1h da tarde, aqui no Fórum da cidade de Planaltina, 50 quilômetros de Brasília. Uma cidade pacata, que já mudou de ritmo por conta do grande acontecimento. Os moradores arriscam o veredito. Ele estava no rolo, foi pego lá, né? Portanto, ele não é inocente, não. Agora, eu não sei se foi ele que matou, se foi ele que mandou matar, mas que inocente ele não é, não. Tem que ser condenado, né? Quem tira a vida e quem rouba tem que ser condenado. Eu acredito que foi ele, porque tem pessoas que por dinheiro faz qualquer coisa. Além da opinião pública, José Carlos tem contra ele o fato de que Lindauro Silva e Valdeir de Souza, os assassinos, já foram condenados. A favor, o apoio da família. Wagner Ramos e de 15 donos de corretoras envolvidas no escândalo dos precatórios. O lance mais recente nessa história aconteceu hoje e já está sendo considerado uma vitória para o Ministério Público do Estado. A 16ª Vara da Fazenda Pública da capital concedeu o liminar determinando a indisponibilidade de todos os bens do prefeito Celso Pitta, de Wagner Ramos e dos responsáveis de 15 instituições financeiras envolvidas na compra e venda de títulos públicos. As primeiras denúncias de um esquema para fabricar lucros envolvendo títulos públicos começaram em Santa Catarina em outubro do ano passado. Foi instalada então uma CPI e novas denúncias apareceram em outros estados, no que ficou conhecido como Cadeias da Felicidade. Mas foi o depoimento de Wagner Batista Ramos, ex-coordenador da dívida pública do município de São Paulo, envolvendo o seu ex-chefe, o atual prefeito Celso Pitta, que o caso dos títulos precatórios tomou maiores proporções. Segundo o levantamento da CPI, as operações causaram prejuízo de pelo menos 9.676 milhões de reais aos cofres de São Paulo. Assim determina a lei que essa indisponibilidade seja decretada como uma medida de segurança para garantir o resultado do julgamento do mérito da causa. O prefeito Celso Pitta rebateu críticas do relator da CPI, o senador Roberto Requião. Voltou-se contra mim um sentimento de vingança, de revanchismo, que não se entende. Não há como saciar a sede de vingança dessas pessoas que foram por mim desmoralizadas na CPI. Então, só me resta, de fato, o caminho da justiça. Num comunicado à imprensa, o prefeito Celso Pitta classificou a decisão judicial de precipitada. Para ele, no depoimento de 8 horas na CPI dos títulos públicos, ficou provado que as operações deram lucro e não prejuízo à prefeitura. Celso Pitta vai recorrer da decisão e contestar os termos da ação pública, que ele recebeu perplexo. De reais aos cofres municipais por irregularidades na compra e na venda dos títulos. O prefeito de São Paulo vai recorrer da decisão. Linha cruzada nos telefones.
A Telebrás decidiu trocar por dinheiro as ações de quem comprou o telefone pelo plano de expansão no ano passado, mas não levou em consideração a valorização das ações na Bolsa. O consumidor reclama do prejuízo. Quem acha que assinante não liga para a ação está enganado. Estas duas comerciantes de São Paulo, por exemplo, contavam com a venda das ações da Telebrás até para compensar o investimento feito na compra do plano de expansão. Agora, elas não se conformam em receber de volta só o dinheiro pago, R$ 1.117,63, sem direito a nenhum reajuste. O número de ações correspondentes a cada linha telefônica varia de acordo com as oscilações do mercado. Mas tomando como exemplo um assinante que devesse receber hoje 15 mil ações da Telebrás, com as novas regras do jogo, ele deixa de ganhar cerca de R$ 970. Multiplicando esse prejuízo pelo 1,5 milhão de novos assinantes atingidos pela medida, estamos falando então de um prejuízo de R$ 1,450 bilhões. O risco nós estávamos correndo, como eles também, das ações cair ou aumentar. O Procon de Brasília acha que a medida desrespeita o Código de Defesa do Consumidor. Essas ações pertencem ao consumidor e não à Telebrás, que agora quer desfazê-la, passando para ela um direito do consumidor. Este advogado da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB de São Paulo, diz que os assinantes devem se reunir em ações coletivas e exigir na Justiça o dinheiro do prejuízo, inclusive o juro dos empréstimos. Receba primeiro o dinheiro oferecido pela Telebrás e depois ajuize a ação pleiteando essa diferença do valor atual das ações e o valor que vai ser pago pela Telebrás. A Telebrás acha que não está quebrando o compromisso. Diz que a devolução do dinheiro está prevista em contrato. A Telebrás também afirma que tomou a decisão garantindo a equivalência entre o valor pago e o número de ações calculado pelo mercado. Acidente a 350 quilômetros da Terra. Todas as pesquisas da nave russa Mir se perdem depois de uma batida no espaço. Os astronautas russos tentaram evitar o acidente até o último minuto. Mas a velha nave de reabastecimento não obedeceu aos comandos e atingiu um dos 6 módulos da Mir na hora da acoplagem. O choque abriu um rasgo no módulo e danificou uma série de painéis solares que fornecem energia para a Mir. As primeiras horas foram de pânico para a tripulação, formada por 2 russos e um americano. A pressão no interior da estação orbital começou a cair e só voltou ao normal depois que os astronautas conseguiram isolar o módulo danificado. Mas a nave ainda corre o risco de ficar sem energia suficiente. Acidentes não são novidade no cambaleante programa espacial russo, que vem perdendo verba e prestígio desde a queda do comunismo em 91. O astronauta Sergei Krikalev foi forçado a passar 10 meses no espaço porque não havia dinheiro para trazê-lo de volta. Ele foi para o espaço como cidadão soviético e voltou como russo e com salário atrasado. Há 3 anos, a mesma nave de reabastecimento que bateu na estação orbital levou 4 meses para ser acoplada por problemas técnicos. Se o acidente de hoje forçar os astronautas a abandonar a estação, pode ser o fim do programa espacial russo. A Mir foi construída para funcionar 5 anos e está no espaço há 11. Os próprios russos comparam a estação orbital a um velho carro que começa a cair aos pedaços. A NASA, a Agência Espacial Americana, disse que, se for preciso, os tripulantes podem voltar para a Terra na nave Soyuz. O Congresso americano quer proibir que astronautas americanos sejam mandados para a Mir até que as condições de segurança sejam revistas. Em instantes, um estudo mostra que o alcoolismo não poupa nem as crianças. O leilão dos vestidos da princesa Diana. Para você que precisa parar de repente, chegou a Katana 125 da Suzuki, com freio a disco e mais, rodas de liga leve, painel... No trato com alunos dependentes das drogas e do álcool. Em vez de repressão, o melhor é prevenção.
Bebida barata ao alcance de todos. Mesmo se você não tiver maior de 18, que eles não vendem bebida. Você tem um amigo de 18, compra pra mim. Tolerância, exemplo e até incentivo dentro de casa. Eu tava com uns amigos, tava tendo uma festa lá em casa, aí fiquei alegre. Dentro de casa? Dentro de casa. Com a família toda por perto? Todo mundo. É assim, marcando presença no cotidiano, que a mais usada das drogas deixa de ser prazer, vira doença e aumenta as estatísticas de violência. Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que o álcool está relacionado a 86% das mortes violentas. Levantamento do Centro de Informações sobre Drogas revela que 74% das crianças entre 10 e 12 anos já tomaram uma ou mais doses de bebida. Uma realidade que não dá para desprezar e que as escolas decidiram atacar. Para prevenir os exageros nas ruas e mesas de bar, os educadores de São Paulo estão usando as salas de aula. A diferença é que o trabalho de prevenção feito hoje não tem nada daquelas palestras longas e chatas do passado. Aulas dinâmicas, divertidas e muita discussão em grupo. Drogas e álcool não são mais assuntos só para a aula de ciência. Nós temos necessidade de aprender a lidar com essa situação nova. Ela não está mais distante da nossa realidade, ela está na nossa prática diária. Chove e a temperatura diminui no sul, mas na maior parte do Brasil o clima é de verão. Uma nova onda de frio pode alcançar o centro-sul neste final de semana. Ela vai entrar no país amanhã, junto com uma frente fria que provoca... Está com os dias contados. Com o programa Guarapiranga, a Prefeitura de São Paulo está devolvendo a represa à cidade. 140 favelas e 200 loteamentos na área dos mananciais estão sendo urbanizados com rede de água, esgoto, drenagem e coleta de lixo. Com isso, a Prefeitura está eliminando uma das principais causas da poluição e garantindo água limpa e tratada para 3 milhões de pessoas. Com o programa Guarapiranga, ganham os moradores de 140 favelas e 200 loteamentos que vão ter uma vida mais digna. Os 3 milhões de moradores da Zona Sul que vão ter água limpa e tratada na torneira de casa. E ganha toda a população que recebe de volta uma área de lazer 20 vezes maior do que o Ibirapuera. Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Habitação, passando a Guarapiranga limpo. Paulo, para uma vistoria minuciosa dos carros. A campanha antecipa o que vai acontecer no ano que vem. Inspeção mais rigorosa na hora de renovar a licença do carro. Mais um show brasileiro no Mundial de Futebol Júnior. 94 milhões de reais no trecho oeste, que vai do bairro de Perus a Regis Bittencourt. Representantes da Dessa, responsável pelo projeto, e a Federação Internacional dos Profissionais Imobiliários se reuniram hoje em São Paulo para discutir o assunto. Para o mercado de imóveis, o Rodoanel significa expansão dos bairros e também dos municípios. A superfície vai duplicar ou triplicar. Por consequência, vão surgir novos polos urbanos com qualidade de vida muito superior, em contato com a natureza, que é o que o consumidor quer, e por preços de terrenos muito mais baratos que o que se pratica hoje na cidade de São Paulo. É evidente que um projeto como o Rodoanel envolve o meio ambiente. E hoje a preservação é o interesse de todos nós. E há mananciais, há Mata Atlântica, há tudo a ser considerado. E isso nós temos um cronograma. Se tudo correr bem e tivermos o arrimo até dezembro, essa obra estará na rua em maio do ano que vem, se Deus quiser. Mais de 5 mil multas por dia para quem está desrespeitando o rodízio. O número é alto, mas poderia ser ainda maior. É que os fiscais não estão conseguindo ler as placas. O terceiro dia do rodízio começou com os fiscais tendo dificuldades para identificar e multar os veículos com placas de finais 5 e 6, proibidos de circular hoje. Nas avenidas de acesso ao centro da cidade, em 1h30 de trabalho, este estagiário só fez 5 multas. Na incerteza, a gente tem que deixar passar, entendeu? Exatamente. A gente não conseguiria enxergar assim, o município, né? Os números até você pode até enxergar, mas muito carro que nem eu anotei aqui de Guarulhos, de Blumenau, né? Santa Catarina. Então a gente tem que prestar muita atenção e estar muito atento. O motorista deste Passat saiu hoje com o carro, com placa final 5, e foi multado em R$100. É mais vantagem pagar multa que pagar táxi? Pra mim é fazer o quê, né? Tá bom, tá bom. Segundo a CETESB, o rodízio retira de circulação todos os dias 20% da frota de veículos. Para muitos motoristas de táxi, melhorou o faturamento. Houve um acréscimo significativo, né?
Quanto? Uns 10, 20%. A adesão de carros hoje no rodízio foi de 96,6% e a de caminhões 81,4%. Nas estações medidoras da CETESB, apenas uma indicava a qualidade de ar boa. É que a massa de ar quente e seca que cobre São Paulo é desfavorável à dispersão de poluentes. E essa massa também impede a chegada de frentes frias a São Paulo. Veja a previsão do tempo. A ocasião ideal que se pede uma iluminação assim tão específica. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que com certeza você vai gostar bastante, vai usar, aplicá-lo, eu recebo agora Jane Prois Pena, que é a arquiteta. Jane, muito obrigada pela sua participação. E existe um pouco mesmo disso, uma vela certa para a ocasião certa? Não, não existe uma coisa tão específica assim. Você pode, com muita criatividade, ir utilizando coisas que você encontra no mercado de uma forma fácil, né? E com as coisas que você já tem em casa, montar um jantar para amigos, uma recepção muito simpática, inclusive sem gastar muito. Quer dizer, você aproveita o que você tem ali na mão. Você aproveita o que você tem, você não precisa de tantas velas, como você mesmo disse, as velas hoje, elas não têm tanto a intenção de iluminar, e sim trazer exatamente aquele clima gostoso, né? O brilho que está faltando naquele jantarzinho gostoso que você quer preparar, quer dizer, é essa a intenção agora. Você como arquiteta, você já utilizava as velas para você criar um ambiente mais gostoso, talvez sofisticado? Como que é o seu trabalho? Olha, sem dúvida, eu utilizo muitas velas, porque o resultado que você obtém é muito bom, com pouca coisa, né? Então, e fica muito fácil as pessoas usarem isso, né? Então, realmente, no meu dia a dia, você sempre consegue dar um charme todo especial. Uma situação rotineira até, rotineira, isso não quer dizer que aquilo vai se tornar super requintado, que você precisa ter pratos maravilhosos, o melhor talher do mundo para conseguir isso. Tanto que você deu um efeito aqui, olha, quer dizer, uma garrafa que você deixou pingar um pouco de vela e já ficou linda. Exato, e você vê, você pode improvisar, entendeu? Isso, você está recebendo um queijo de vinho, por exemplo, olha, você já tem as garrafas, o único trabalho que você vai ter realmente é pingar um pouco, deixar escorrer. As velas foram feitas para serem usadas, para você realmente acender, e não só como um objeto de decoração, né? O charme está exatamente aí, em você utilizar de verdade, né? E até como você fez aqui, olha, usando essa taça, olha que lindo esse arranjo. Você põe sobre uma mesa, fica bonito demais, você não precisa nem acender, talvez. Não, e às vezes as pessoas, puxa, mas eu não tenho assim uma coisa específica. Todo mundo tem um pratinho. Basta usar criatividade. Exato, para colocar sobremesa. Você não põe a sobremesa, você põe água e põe uma velinha. Como você fez aqui também, exatamente. Um copinho, quer dizer, simples, desses que a gente encontra facilmente em qualquer magazine. Exatamente. E que dá um charme muito especial, né? E você sempre tem a opção, assim, nesse caso, você pode colocar um desses para cada convidado, né? Se você não tem um objeto maior para colocá-las todas, então você coloca individualmente, né? E sempre vai ser, o resultado vai ser bom. E, por exemplo, eu também dou outros formatos de velas. Tem. Esses formatos são principalmente para ocasiões assim mais sofisticadas ou não? Não, isso vai depender realmente do seu gosto, né? Porque você tem muita opção hoje em dia no mercado, você tem a opção de acessórios, você não tem tempo para arrumar nada, enfim, você encontra então as guirlandas já prontas. Seriam essas aqui, né? ó, para começar exato, as menorzinhas. Você pode usar ou não essas guirlandas, vai ficar a critério da pessoa, vai ser de acordo com o gosto. E é fácil de você arrumar com as guirlandas? É fácil. Eu posso até dar uma levantadinha aqui para você de casa? Pode. Ver bem, olha, não tem dificuldade nenhuma. Aqui. Ela já vem fixazinha. Você só encaixou a vela aqui no meio, olha. E pronto, já está pronto o seu arranjo. Não, pode fazer com flores naturais também? Exatamente. Se a pessoa tiver habilidade, não é? Você facilmente monta um arranjo com flores naturais. E olha, tem um arranjo aqui, olha, muito bonito, vou levantar para você ver. Com velas redondas. Isso daqui eu nunca tinha visto. Bonito, né? Um arranjo. Olha aqui, você pode jogar
umas flores secas que perfumem também o ambiente, aí você fica num aconchego total, né? Total. É difícil, mas depois você conseguir levantar e trabalhar, né? Sem dúvida. Você tem que fazer isso no final de semana, senão, olha, alô chefe, hoje não tem jeito. Vai pegar muito bem. E essas outras que você trouxe pra gente, já são mais arranjos natalinos ou não? Porque no Natal, você na verdade acaba utilizando as mesmas velas que você utiliza durante todo o ano, só que nas cores mais específicas. Então você vai entrar fatalmente com o vermelho, não é? Com o verde, com o dourado. Você tem a opção de colocar de novo as guirlandas ou não, né? E você conseguir um ambiente muito bonito. E essas velas aqui, olha que trabalhadas, que lindas. Você que fabrica essas velas? Sim. Olha que trabalho bonito. E dá para o pessoal em casa pegar uma vela lisa e fazer uns talos assim? Dá. A pessoa pode, por exemplo, comprar uma vela muito simples e fazer um trabalho nela. Uma escultura. Uma escultura, não é? Ela pode pintar. Você tem muita coisa que você pode fazer. E já existem cursos hoje em dia que aconselham, que ensinem esse trabalho? Existem cursos, sim. Não existem muitos cursos, né? Mas existem. Quer dizer, você que está querendo arrumar aí um trabalho alternativo e diferenciado, tá aí uma boa dica para você, não tá? Olha essa vela aqui, que linda. Olha, e principalmente essa cor, né? Quer dizer, sai um pouquinho daqueles tons pastéis, claros. Pelo que a gente está vendo aqui, os tons são fortes, né? São. E você pode tirar muito partido disso. Né? Você pode até criar outras pinturas sobre a vela até, Pode. Mesmo você trabalhando com o próprio material da vela, você consegue resultados muito bonitos. Coisas diferentes, né? Então você coloca muito o seu toque pessoal, independente até de você fabricar a vela. Então você pode fazer um trabalho em cima dela. E essas velas perfumadas? Eu estou sentindo assim um aroma gostoso aqui no estúdio. Você também trabalha com elas? Sim, trabalho com elas. E agora, vale lembrar que você precisa ter um pouquinho mais de cuidado ao utilizar as velas perfumadas, né? Elas sempre dão um clima muito bom, mas num jantar, quer dizer, já não fica por muito favor, bem, né? Já mistura com o cheiro da comida. vai misturar. Fica enjoado. Então, exato. Então, é só esse tipo de cuidado que você precisa ter. E outra coisa é você aproveitar a sua criatividade, né? Você vê o que você tem na sua casa e pensa um pouquinho o que você pode fazer para mudar, viu? O copinho, um copo com certeza tem na sua casa.